Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal História e Colonialismo. Eu sou Victor, antropólogo, e hoje a nossa live vai ser em português, tá? Então, apresentando a proposta do canal, ela é inspirada na história do São Brandão, o navegador que encontrou a ilha de Rai Brasil, ou I Brasil, tá? Por ser um navegador do hemisfério norte, associado à cultura celto-gaélico, existe essa articulação com o hemisfério sul, onde o termo Brasil acabou nomeando o nosso país em relação à conexão entre os navegadores da época, tá? Então, Cabral, por exemplo, né? As sociedades secretas que eles serviam, como toda a história e a presença das navegações de São Brandão entre essas ordens secretas, tá? Ou seja, nós estamos falando aí de um termo onde está articulado o hemisfério norte e o hemisfério sul, e é por isso que o canal é bilíngue, tá? Então, a gente faz lives eu faço lives em inglês e em português, e tenho certeza que as legendas estão funcionando, já foram testadas, tá? Então, espero que todos tenham aí a sua vida fácil e essa experiência bilíngue fluindo. Então, vamos lá. A nossa live é sobre um assunto que traduzido de Maritime Admiralty Law. Em português seria Direito e Comércio do Mercantilismo Naval e Militar. E esse assunto é extraído inteiramente, na minha pesquisa, da obra e do trabalho do Jordan Maxwell, que embora não seja o único a abordar esse assunto, né, o fez com muita qualidade, muita consistência, tá? E a live abre com a seguinte pergunta, né? Como um sistema mercantil e do direito naval e militar paralela a alma e o corpo humanos como propriedades, ou como a alma e o corpo humano se tornaram propriedades de um sistema mercantil, tá? Porque é isso que nós estamos lidando, é um sistema mercantil, militar e ao mesmo tempo teológico, porque entra no nível da propriedade sobre a alma, tá? E esse sistema, claro, ele está associado ao conceito de Holy See, que anda ao lado do colonialismo latino moderno, encabeçado pelas ordens maçônicas, que estão, enfim, por trás de todo o colonialismo moderno das navegações, tá? Informações mais detalhadas, específicas sobre essas ordens, basta analisar os símbolos e os termos, né? Nada disso foi negado, mas a verdadeira história, como essas ordens promoveram o colonialismo e aí mais tarde o capitalismo moderno, ela não foi contada, ela vai aparecer na historiografia alternativa, tá? Bom, então, para a gente decodificar esse sistema, tá? É muito importante a gente estar atento tanto a símbolos como a águia romana ou fácio, né? Monumentos públicos, as construções e a arquitetura. Vocês vão reparar que a arquitetura moderna é amplamente baseada na, na, no Império Egípcio,
tá? Como as instituições, hospitais, prisões, né? E até mesmo de educação, tá? Então, atento a esse complexo, a gente pode decodificar toda a informação desse sistema por aí, tá? Então nós vamos pegar aí a analogia nesse sistema exposta aí no slide, tá? Entre o nascimento de bebês em hospitais, que são instituições encabeçadas por ordens maçônicas soberanas, ou seja, operam por regras e éditos, tá? Um deles é o Unam Sanctam, que é um édito latino que operou e opera nos hospitais, tá? Em analogia com o mercantilismo naval e os produtos remetidos do mar ao porto e às docas, tá? É claro que nós estamos lidando com um sistema predatório, né? Mas justamente essa é a nossa função, é decodificar a informação e deconstruir, deconstruir vamos dizer, o discurso, né? O sistema em algum grau e simplesmente levantar reflexões e questionamentos, tá? Então a gente vai ter em paralelo a eu expliquei a analogia certinho aí nos slides, tá? E claro, isso não é a minha abordagem a respeito do nascimento humano. Isso aí é uma análise, uma decodificação de um sistema que predomina no mundo moderno e que tem as suas raízes no Egito Imperial, passando pelas guerras cartaginesas entre Roma e Cartago no Mediterrâneo, tá? Então, um sistema que está aí há muito tempo e, enfim. Bom, então, em paralelo à taxação de impostos e ao lucro, nós temos éditos como o que eu citei, Unam Sanctam, que consideram os bebês nascidos em hospitais como almas propriedade passíveis de serem salvas, tá? Portanto, bebês que vão ser encaminhados para o nome registrado e certificado junto ao sistema ou à coroa, tá? Então, o que acontece é que essas ordens maçônicas que regem a conduta dos hospitais, elas operam através desse édito Unam Sanctam, que basicamente submete ao poder latino a propriedade sobre todas as almas que nascem nesses hospitais, tá? E tem uma teologia intricada aí sobre isso, tá? Mas de toda maneira, a ideia é submeter essa alma baseada no que eu chamei de uma ontologia da perdição, né? Então, esse édito considera que as almas estão perdidas no mar, né? Ou seja, precisam ser salvas, que é o mesmo que vão ser propriedade de um sistema que basicamente vai encaminhar o bebê para a certidão de nascimento, tá? Então é esse nome na certidão de nascimento e agora eu cito o trabalho do Santos Bonatti, que é um grande indivíduo aí que elaborou muito em cima desse assunto, tá? Ele tem muito material, ele é ítalo-australiano, acho que morou nos Estados Unidos também.
Então, explorem toda a obra desse homem que é fascinante, tá? Então, esse nome na certidão de nascimento é um nome registrado através do édito imposto pelas ordens secretas que regem os hospitais, tá? E várias outras instituições. E na verdade eles regem todo o comércio no Ocidente moderno, tá? Então, ter um bebê registrado sobre essas ordens, né? Ou que eu vou chamar da coroa, tá? Coroa em latim é corona, né? E regis é o dominante, tá? Então, implica a submeter a alma à condição, através da condição de perdição, à salvação, tá? Então, sabendo ou não, nós estamos submetendo um bebê a esse sistema de propriedade, né? Não só na alma, o que implica basicamente em controle, né? Em controle por vários meios, tá? Baseado nessa condição de perdição, né? Então, submetido a dogmas e a sistemas de crença, como o corpo também, já que o corpo humano é considerado uma propriedade na bolsa de valores também, nesse mesmo sistema, tá? E esse é o nome que vai ser usado em todas as funções do sistema, seja a carta de motorista, seja um processo trabalhista, tá? Por isso é muito importante entender esses éditos, né? E também um pouco como funciona a teologia como comércio, né? Já que uma vez aplicado a essas regras, nós estamos submetidos ao sistema. É assim que funciona, tá? E um outro viés, eu indico um estudo etimológico de cada nome, já que há escondido em cada nome humano uma ambiguidade de sentido, que geralmente é um sentido da língua latina, né? No caso, submetido ao controle do nome certificado, tá? Mas há também um sentido anterior que pode ser gaélico, pode ser hebraico, até aramaico, né? Isso é muito comum, né? Então, investigar essa ambiguidade aí para que nós não fiquemos à mercê do sistema. Um exemplo, né? O nome Juliana, em latim, traduz como jovial, Julius, né? Em gaélico, traduz como a árvore, em inglês chama Yule. Yule é a árvore dos magos, dos druidas, né? É a árvore do inverno. É a mesma, é o protótipo da árvore de Natal, sempre verde, aquela que não morre no inverno. No inverno, claro, do hemisfério norte. Tá? Então esse é um exemplo. E isso vale para todos os nomes. Tá? Então, nesse sistema mercantil, militar e comercial, como teológico, há uma naturalização do lucro, da taxação e da propriedade, em paralelo com essa ontologia do ser humano perdido do mar ou pecador. Então, procurem associar esses termos, né, lucro, taxação e propriedade, com perdição e pecado. Tá? E
quando o cristianismo imperial, perdão, quando o cristianismo latino estava nessa transição em relação à presença imperial romana no Egito, conhecido como os pais da igreja. Claro, cada caso é um caso, né? Existem diferenças aí. Mas, basicamente, depois da erradicação da Biblioteca de Alexandria, né? E o cristianismo, o cristianismo institucional, né? Na sua formação de base, né? São Jerônimo, São Cirilo de Alexandria, tá? Houve um profundo trabalho de mudança de sentido nos termos e nas palavras, tá? E hoje isso, claro, Santo Agostinho também, isso aí consta no vocabulário moderno, tá? Então, termos como capital, máximo, deidade, tá? Podem passar batidos por nós, né? Mas eles carregam um sentido gerado por esse cristianismo de base quando o Império Romano estava se reconfigurando, porque ele jamais morreu, tá? Já que ele metamorfoseou no cristianismo latino, tá? É claro que esse é um ponto estranho para o senso comum, mas não importa, né? Uma análise dos símbolos e dos termos prova que o Império Romano de maneira alguma se retirou, né? E hoje nós temos os Estados Unidos da América com o desvio e a transgressão no destino que teria sido a intenção para essa nação, constando como o último desdobramento imperialista do Império Romano, tá? Bom, e aí vale uma análise para grande parte dos termos comuns, né, do vocabulário, como a memória, ou demônio, por exemplo, né, ou pagão. Todos esses termos, no senso comum, estão promovendo um sentido imperial que é gerado nessa base do cristianismo, ou essa base do cristianismo na transição entre a queda da Biblioteca de Alexandria, o Império Romano e o cristianismo latino. Então, essas palavras, claro, esses termos já existiam antes, né? Mas eles sofreram uma mudança de sentido e valor, que é o que predomina na no senso comum, tá? É muito importante também mencionar que o culto central a esse sistema é conhecido como Júpiter Capitolino, ou Zeus, é a versão romana de Zeus, tá? E claro, esses termos foram mutando ao longo dos tempos, né, na história, mas o culto de Zeus na sociedade imperial egípcia é muito antigo, tá? Ele remete por volta da entre a 14ª e 18ª dinastia, quando encontraram trabalhos minoicos de Creta na cidade de Avares, tá? Avares é uma cidade antecessora, é a mesma cidade que se chamaria depois Zion, tá? Avares, Pyrameses e Zion, tá? Então, esse culto Júpiter
a Júpiter capitolino. Claro, aparece nos termos máximo ou capital e vários outros, inclusive deidade, tá? Perdão. Paralela o conceito do demiurgo, tá? Agora, o demiurgo é um conceito que faz sentido na filosofia e na teologia gnóstica, que é a biblioteca encontrada em Nag Hammadi, no Egito. E claro, é uma teologia e uma filosofia contrária ao imperialismo. E vai explicar que essa deidade, ou demiurgo, é uma deidade de controle, de posse, propriedade, tal como esse culto é um culto base para um sistema predatório. Então, assim, fica muito óbvio, né? Quando a gente percebe a relação entre todo o sistema do lucro e do comércio associado ao feitio das guerras. A gente sabe que a guerra é um grande comércio em várias áreas, né? E que tudo é planejado pelas ordens maçônicas anteriormente, né? E um termo muito importante dessas ordens é Ordo ab Chaos, ordem sobre o caos, que é uma estratégia onde se promove caos através de guerras ou através do 11 de setembro, por exemplo, né? Quando se elaborou toda aquela engenharia programa, destruindo as Torres Gêmeas, que são um símbolo maçônico derivado do Templo de Salomão. Tá? Então, são os dois pilares gêmeos conhecidos nas ordens maçônicas como Jachin e Boaz. Tá? Então, esse lema Ordem sobre o Caos é uma tática muito comum dentro desse sistema. No caso do 11 de setembro, se realizou todo esse programa, né? Tá? Isso aí foi um programa interno, tá, pessoal? Por favor, né? Aquelas historinhas de senso comum já não convém, né? Ah, o inimigo no Oriente, não. Tudo é uma organização maçônica ocidental com essa base imperial egípcio-romana. Claro que nada disso é declarado no senso comum. Por isso é necessário, no nosso trabalho, decodificação da arquitetura, tá? Então, por exemplo, quebrar o sentido de uma estátua da liberdade, as torres gêmeas, as muitas pirâmides e obeliscos que se observa em todas as cidades do Ocidente, né? Principalmente as capitais. O que as ordens ocultas estão informando a todos aí, tá? Símbolos como a águia romana, a estrela de 5 pontas, conhecida como Sirius, tá? Porque no processo de estabelecimento do imperialismo romano no Egito, quando a biblioteca de Alexandria foi queimada e usurpada e saqueada, né? A gente sabe que tem muitos papiros e códex no Vaticano que eles não compartilham com ninguém, tá? Por isso é tão importante a historiografia alternativa no Ocidente, ou seja, todos os autores que foram banidos do status quo, tá? Então, a estrela Sirius, claro, é um símbolo muito anterior ao imperialismo egípcio, mas no processo canaanita, macedônio e aí romano de tomada de poder imperial se tornou um símbolo militar por excelência e também, tal como militar, do comércio. É a estrela de 5 pontas, tá? E claro, a estrela Sirius tem uma posição fundamental e central na astrologia e na astroteologia também, sem dúvida, tá? Bom, então
a gente está lidando com essa decodificação, tá, de símbolos, arquitetura e, e terminologia, vocabulário, tá, para conseguir penetrar na história oculta, que é a história verdadeira do imperialismo no Ocidente, né? A história oficial do senso comum é inteiramente uma fabricação doentia, tá? E mais uma vez eu ressalto os autores da historiografia alternativa que pouco a pouco vão sendo citados no curso, tá? Bom, então eu estava me, me referindo ao conceito de demiurgo por trás do, do culto a Júpiter capitolino, que é o culto central no Ocidente imperialista, tá? E a possibilidade de fazer essa decodificação e os elos na decodificação da arquitetura dos símbolos e do vocabulário, tá? E esse demiurgo na biblioteca gnóstica é chamado de Saclas, traduzido como o tolo, tá? Eu não vou entrar na teologia perdão, na teologia gnóstica, que é fascinante, né? A história de Sofia gerando o demiurgo, tá? Mas basicamente o tolo porque o demiurgo se pretendeu a única deidade e aí se tornou o predador, né? Então basta olhar a história do colonialismo latino, tá? Com as suas raízes imperiais egípcias e persas, como a gente já olhou em lives anteriores. Então, a naturalização da escravidão passa pela teologia latina, né, com antecedentes em alguns pais da igreja e Aristóteles também. Claro, é uma interpretação de Aristóteles, né? Certo? E toda essa necessidade de conseguir ordem através do caos. Tá? Então, assim, grande parte das guerras e dos eventos traumáticos são uma engenharia das ordens secretas mesmo, com o intuito de manter o lema Ordo ab Chaos, ordem sobre o caos, tá? Então a gente está aqui observando um padrão de imperialismo que é complexo, tá? Envolve essas noções de lucro, taxação, propriedade, no sentido teológico de perdição e salvação da alma, né? Como na história mesmo, escravidão no trabalho e, e o controle da paz. Claro, aí seria uma Pax Romana através do caos, tá? Então, Pax Romana é um mundo militarizado, é um mundo sobre vigilância e controle, né? Tal como é o mundo atual, tá? É interessante aí estudar o conceito de sociedade de controle do Gilles Deleuze, né? Fazendo a ponte, a transição do conceito de sociedade disciplinar do Michel Foucault, tá? Então, são conceitos bem úteis aí para entender, né, o que está acontecendo através de toda essa tecnologia moderna. E que esse é o conceito de Pax Romana, tá? Enfim, isso vem vindo com o Império Romano, desde o Egito até a Judéia, nas revoltas judaicas, com o imperador Vespasiano, né? No Egito com Augusto e Júlio César, tá? Bom,
Aí, para completar nossa live, eu quero mencionar a respeito das guerras púnicas entre o Império Romano, né, que terminaram ou passaram através do general Fábio Máximo diante do Aníbal, cartaginês. Tá? Então o que aconteceu foi o seguinte: o Fábio Máximo mudou a estratégia, tá? E evitou o confronto militar direto e optou por uma tática de controle de recursos, de provisões, né? E o fortalecimento das autoridades, né? Das autoridades do Senado, né? Enfim, algo controverso para a época, né? Porque o Império Romano estava sendo dilacerado por Cartago, né? E a questão é a organização do Fábio Máximo em estratégia diante de Aníbal é o protótipo do socialismo moderno, tá? Então já é tempo, meus caros, perdão, já é tempo de dizer que o socialismo moderno é uma invenção da coroa britânica. Isso pode chocar muitos, né? Mas toda essa rede de ordens secretas, né? Como o socialismo estatal, encabeçado por Lenin, Trotsky, mesmo Karl Marx, era aparentada com a coroa britânica, como a sociedade fabiana, né? Então, até mesmo o nacionalsocialismo alemão tem um elo profundo aí com a coroa britânica. Tá? É claro, isso aí contraria o senso comum, mas o senso comum é uma mentira completa. Tá? Então, infelizmente, esse socialismo ele não acabou, ele não foi derrotado. Tá? Vocês podem ver a estrela vermelha aí no mundo mercantil. Tá? É através de a mercadoria que as ordens secretas informam o público da sua agenda, tá? Então, não pensem que toda a informação que se vê no mercado e na propaganda tem a ver com comprar o meu sapato favorito e a minha cerveja. Não. Tem a ver com a agenda das ordens ocultas que estão por trás do colonialismo ocidental e tem raízes, como a gente viu, no Império Egípcio, tá? Passando pelo domínio macedônio, grego e romano, até o colonialismo latino, ou Holy See. Tá? Então, a mentalidade do socialismo, né, que é a anulação do indivíduo, a destruição da singularidade, tá, para um sistema tecnocrático e, e programado para basicamente tornar os seres humanos réplicas e úteis, né, dentro de um sistema, né, associado à tecnologia também, né, por exemplo, a inteligência artificial, tá? Então, essa mentalidade ela se consolidou na vitória do Fábio Máximo contra o Aníbal, por conta da estratégia socialista do Fábio Máximo. Tá? E, e uma das sociedades secretas mais influentes do mundo moderno
é a Sociedade Fabiana, tá? Que é britânica, claro, e tá sempre, tá sempre influente aí, né? Com uma mão oculta, né? E pronta a promover esses movimentos de ordem sobre o caos, tá? Então, outro ponto, né? Eu estaria citando o próprio Jordan Maxwell, né? Completando a nossa live, é o seguinte: aqui nós não fazemos teoria da conspiração, nós fazemos análise da conspiração, tá? E isso requer as ferramentas, a decodificação da informação, tá? Então a gente trabalha sempre com simbologia, etimologia e historiografia, tá? Quando uma vez quando decodificada essa informação que aparece na arquitetura, nos símbolos e na terminologia, nós passamos à deconstrução, tá? Então esse é outro paradigma da historiografia alternativa, né? Da pesquisa do oculto, tá? Oculto simplesmente traduz simplesmente como escondido, tá? É muito simples, ocultado em latim, tá? E um paradigma diferente da história, né? Que, enfim, é capaz de deconstruir tanto o senso comum como, a, como as teorias predominantes, por exemplo, o capitalismo marxista, né? Ou o evolucionismo darwiniano, tá? Ou o que eu vou chamar do atual niilismo tecnológico com inteligência artificial, né? Então, tudo isso é promovido por ordens secretas dentro dessa tática oculta de imperialismo e controle, tá? No entanto, existe todo um paradigma e uma abordagem alternativa que são capazes de deconstruir essa atividade conspiratória. Então, é nesse sentido que a gente faz análise e não teoria da conspiração. Muitíssimo obrigado, tá? E curtam o canal, comentem, né? Tem contato direto aí. E até a nossa próxima live. Muito obrigado a todos.